Graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a Igreja revestida do Espírito. No tópico 2, a fundação da Igreja, tratou-se dos seguintes assuntos. Tópico 1, Jesus instrui seus discípulos. Qual é o propósito dos 40 dias que decorreram entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão? E na ascensão do Senhor, quais são os dois fatores primordiais que se destacaram? Tópico 2. Os discípulos confortados. Na orientação de Jesus, o que se inclui na verdadeira espera? E a quem coube a liderança da comunidade cristã? Então, hoje, no tópico 1 do capítulo 3, a descida do Espírito Santo. Nós recomendamos a ler a leitura de Atos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Amados, Jerusalém estava na festa de Pentecostes, com recordações do Sinai e com ações de graças pela colheita do trigo. Em Atos, no capítulo 2, versículo 5, vemos varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Então, observe. Mais uma vez, vêm os judeus, né, ou se encaminhavam os judeus à sua querida cidade de Sião. Eles iam celebrar os feitos de Deus e adorar no seu templo. Os filhos de Israel chegavam dos lugares mais remotos para esta festa. Os peregrinos iam cantando pelos caminhos canções e trazendo grande alegria a Jerusalém. Apesar de tudo isso, Jerusalém não tinha paz. Os eventos ocorridos por ocasião da recente Páscoa projetavam uma sombra sobre os preparativos desse dia santo do Senhor. Um dia de comer, de beber, de enviar porções e de fazer grandes festas. A crucificação de Jesus de Nazaré, acompanhada de trevas espessas, do terremoto espantoso e do véu do templo rasgado, repercutiam com grande inquietação em Jerusalém. Né? Mesmo assim, depois da sua morte, a pessoa de Jesus continuava a ser o principal assunto da cidade, pois diziam que ressuscitara da morte e aparecia muito dos seus seguidores, como no tempo do seu ministério. Assim, então, entre o povo havia uma dissensão por causa dele, ou desses fatos. Né? A especulação e a contenda aumentava ainda mais ao saber que mais de 100 de seus discípulos mais íntimos estavam na cidade. E com isso, dizia-se que as autoridades os observavam de contínuo, dispostas a não permitir que eles causassem qualquer confusão à festa da cidade. Tá? Mas, até então, os discípulos limitavam as suas atividades a fazer a oração no templo e a se reunirem em certa sala de uma casa da cidade, como está registrado em Atos, no capítulo 1. E a questão, estariam aguardando o grande dia da festa para proclamar publicamente a sua crença na ressurreição do seu Senhor? Então, muito dentre o povo que tinham presenciado ali os milagres, os sinais, as maravilhas que Jesus operava no meio deles, e outros atraídos ali pelo que ouviram falar de seu poder, né? Ansiavam por ouvir dos lábios dos seus discípulos a história da ressurreição, ansiava pelo testemunho daqueles fatos. Né? Então, foi assim que, ao se aproximar o dia de Pentecostes, o interesse da multidão se focalizou nos muitos seguidores de Jesus. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 1, diz:
E cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém? Então, entenda, amados. Vamos começar a analisar. Pentecostes era uma festa sagrada do Antigo Testamento, que ocorria 50 dias após a Páscoa, recebendo assim o nome de Pentecostes, que é um derivado da palavra grega quinquagésimo, né? E vamos entender melhor estas festividades, ok? Em primeiro lugar, havia a festa da Páscoa, ok? Então, na Páscoa, o que nós comemoramos na Páscoa? Comemorando a libertação de Israel do Egito, naquela noite em que o anjo da morte ceifou a vida dos primogênitos de todo o Egito, enquanto o povo de Deus comia o cordeiro em suas casas, cujas portas, as vigas, as janelas tinham sido aspergidas com o sangue desse cordeiro pascual. Então, esta festa tipifica a morte de Cristo, o nosso cordeiro pascual, cujo sangue nos protege do juízo divino, ok? Então, em seguida, assim, após a Páscoa e os asmos, o sacerdote ceifava um molho de cevada e os oferecia ao Senhor como as primícias da ceifa. Então, as primícias da colheita deveria ser oferecida ao Senhor em reconhecimento à sua providência e soberania. Ok? Então, vamos entender essa parte agora. Só depois disso é que o restante da colheita poderia ser ceifado. Então, havia a Páscoa, terminando a Páscoa, o sacerdote já recebia ali o molho, né, da cevada, ele oferecia ao Senhor aquelas primícias da colheita, né? Aí depois poderia, assim, desenrolar o resto da colheita. Então, a festa aqui tipificava Cristo como a primícia daqueles que dormem. Então, a partir desse momento, contava-se 49 dias após o molho movido diante do Senhor, né? E no 50º dia é o dia de Pentecostes, tá? Então, nesse dia de Pentecostes, era movido diante do Senhor 2 pães, os primeiros resultados da ceifa do trigo, tá? Era oferecido. Vamos entender agora esses 2 pães. Então, não se podia fazer nenhum pão para se comer antes de se oferecer esses 2 primeiros pães a Deus, ou a Jeová. O significado típico é que os 120 no cenáculo eram as primícias da Igreja de Cristo, oferecidas diante do Senhor por meio do Espírito Santo. Então, 50 dias após a ressurreição de Cristo. Então, era a primeira das milhares de igrejas que desde aí tem se espalhado por toda a face da terra, né? Dentre os judeus, dentre os gentios. Daí 2 pães, um simbolizando os judeus e o outro simbolizando os gentios, respectivamente, né? Então, todos juntos no mesmo lugar. Eram 120 corações que palpitavam com um só objetivo, com um só propósito, com a só visão. Enquanto assentados juntos, aguardavam o poder que os habilitaria a testificar do Senhor Jesus Cristo, né? Lembra lá? Nós vimos lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, a parte B, eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ok? Então, depois de terminar os dias de espera, o Espírito Santo, né, veio sobre o grupo reunido dos discípulos, de modo inédito, acompanhado de sinais sobrenaturais e fazendo
com que irrompessem em louvores a Deus em línguas diferentes das suas próprias. Ok? Atos, no capítulo 2, versículo 2, diz: de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Foi um som imenso, penetrante, que vinha de cima, que vinha do céu. As vozes levantadas ali, dos 120 em oração, de repente elas se calam. No mesmo instante, e o recinto foi tomado por um silêncio humano. Mas cada um começou a ouvir uma voz mansa e interior, segredou ali a cada discípulo ali reunido. É chegada a hora. Né? Então, o som que só começou parecia distante, chegava mais perto, foi como um ruído de um redemoinho, um estrondo de uma tormenta. Né? E a palavra mesmo diz, como um vento veemente e impetuoso. Então, amado, chegava cada vez mais perto, aumentava mais e mais o volume. Por fim, o ruído penetrante e poderoso invadiu o cenáculo, encheu toda a casa em que estavam assentados os discípulos. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 3, diz: e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, entenda, esta manifestação deve ter feito os discípulos lembrarem das palavras de João Batista. Lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 11, a parte C do versículo diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, observe, amado, foi diante dos olhos dos discípulos, que eles começaram a ter a evidência física do cumprimento dessa profecia. Né? Mas vamos continuar a nossa busca aqui. Mas, independente disso, qualquer judeu entenderia muito bem que o fogo proclamava, assim, a presença de Deus, trazendo ali à memória incidentes ou acontecimentos tais como a sarça ardente, o fogo no Monte Carmelo, a coluna de fogo no deserto, né, que esquentava, mantinha o arraial quente no frio da noite, no deserto, e a visão de Ezequias. Então, o fato das línguas, como que de fogo, pousando sobre cada um deles, indicava que tinha início ali uma nova dispensação, na qual o Espírito de Deus já não seria concedido à comunidade, à coletividade, como um todo, e sim a cada membro individualmente. Amém? Nós temos que entender isso. Então, as línguas repartidas, como que de fogo, indicava que o dom sobrenatural de línguas tinha sido otorgado a esse grupo de pessoas. E o Espírito Santo, como fogo, simbolizava o quê? Iluminação, purificação, aquecimento, propagação e proteção. Né? Em Atos, no capítulo 2, versículo 4, diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Observe alguns fatos importantes com respeito ao falar em línguas. Primeiro, o que produz esta manifestação? O impacto do Espírito de Deus sobre a alma humana é tão direta e com tanto poder que a sua mente fica totalmente controlada pelo Espírito de Deus. E este se expressa no momento do batismo mediante a línguas estranhas. Ok? 2. Para os discípulos, o falar em línguas era a evidência de que estavam completamente controlados pelo poder do Espírito, que lhes foram prometidas por Jesus. Né? Jesus mesmo falou para eles que ele iria e rogaria ao Pai, e o Pai enviaria.
né? Então, assim, é certeza para todo o cristão que o poder sobrenatural de Deus passou a assumir o controle da sua mente. Terceiro, alguns argumentam que a manifestação do falar em línguas foi limitada, veja bem, foi limitada à época dos apóstolos. E aí, isso aí existe essa divergência de estudos, né? Então, para ajudá-los a estabelecer o cristianismo, né, nessa época, alguns falam que foi por causa disso. Mas, na minha visão, pelo contrário, a própria história da igreja prova que Deus continua a dispensar esse precioso dom a todos quanto o buscaram e buscam, né? E nós vimos, tanto é que nós, na introdução, nós comentamos que poderia ser muito bem o nome desse livro, em vez de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo de Deus, né? Porque ele atua o tempo todo. Amém? E lá em Atos, no capítulo 2, do versículo 5 ao 7, nós temos a seguinte expressão. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluir a multidão, e se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo, vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? Mas observe, milhares de judeus se concentram atônitos diante do cenáculo, onde eles estavam orando e buscando a presença de Deus, como Jesus havia determinado, né? E eles foram o quê? Foram atraídos pelo misterioso som, como de uma tormenta naquela manhã calma. Mais do que isso, a multidão atônita iria presenciar o maior mistério do que o do som estranho e das línguas flamejantes. Eles iriam presenciar a diversidade de línguas. Esses forasteiros ficaram, assim, perplexos ao notarem que os galileus, identificados como seguidores de Jesus de Nazaré, não estavam falando um idioma comum da Galileia, mas em outras línguas, né? E alguns dentre eles descobriram que essas outras línguas eram os seus próprios idiomas, né? Então, de fato, a multidão, ao ouvir essas línguas, podia discernir o idioma de cada um, falando pelos adoradores cheios do Espírito Santo de Deus. Em Atos, no capítulo 2, verso 9 ao 11, dá uma identificação geral de onde eram todos esses judeus, ou israelitas, né? Então diz, somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Porfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, né? Testificando. Eles ouviram nos seus próprios idiomas. Então, a atenção da multidão ali foi imediatamente concentrada nas línguas faladas pelos discípulos. Então, as palavras que falavam eram sublimes, ardentes, cheias de sentido. Todos sentiam que se achavam diante de um fato sobrenatural e inexplicável, pois glorificavam a Deus. Então, entre os assistentes, havia muitos que reconheciam precisarem de uma visitação especial de Deus. Verificaram que o som, como de um vento veemente e impetuoso,
e as línguas como que de fogo eram sinais bíblicos da presença do Senhor. Né? Então, não manifestaram ele o seu poder a Elias em Horebe, no Monte Horebe, né? No grande e forte vento e no fogo? São algumas passagens na Bíblia, amados, ok? E não fora o profeta levado ao céu no redemoinho e separado de Eliseu por um carro de fogo e por cavalos de fogo? Mas o que queria dizer a manifestação totalmente nova? Por isso, eles perguntavam, o que quer isso dizer? Atos, capítulo 2, versículo 12, a parte B. Mas entre eles também tinham outros concluíam e zombavam. Estão embriagados, no versículo 13, a parte B. Ao que disseram estarem os discípulos, aos que disseram estar os discípulos embriagados, Pedro entra com a resposta. No versículo 15, a parte A. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais. Né? Mas, amados, observe aqui, e nós já estamos terminando esse tópico. De fato, os discípulos estavam embriagados, mas não com o vinho do mundo, como julgava a multidão que ali estava, mas com vinho novo, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, os enchia. Quando o Espírito de Deus enche de poder o nosso ser, não podemos sufocar, né? Nós devemos liberar. E a questão aqui era aquela dúvida. O que quer isso dizer? Era esta uma pergunta concernente à manifestação das línguas pelo Espírito Santo. E Pedro assim responde, para nós fecharmos. Atos, no capítulo 2, versículo 2, Atos, capítulo 2, versículo 16 ao 18. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia. Profetizarão. Amém? Então, amados, esse foi o primeiro contato da igreja primitiva com o Espírito Santo de Deus, a qual veio habilitá-los a levar a palavra. Né? E como Pedro assumiu ali a primeira pregação, a primeira explicação, naquela dúvida que se levantou no meio do povo, eles conseguiram ganhar numerosa multidão naquele dia, através do agir e do mover do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, na próxima aula, nós estaremos no tópico 2, o sermão de Pedro. Vamos ver como é que foi esse sermão. E recomendamos aí aos irmãos que façam a leitura de Atos, do capítulo 2, do versículo 14 ao 47. Nós estaremos fechando o capítulo 2. Para nós podermos responder as seguintes questões. Como discernir com clareza e objetividade o sermão de Pedro no dia de Pentecostes? A evidência do princípio do fim. Em face da indagação da multidão, o que faremos, varões, irmãos? Qual foi a resposta de Pedro? E para terminarmos, qual era o perfil da igreja primitiva, ou o cotidiano dos cristãos primitivos? Amém? Amados, nós novamente pedimos para que você deixe aí o seu like, né? Se você gostou, se não gostou, o seu dislike, mas faça os comentários. Isso tudo ajuda a fortalecer o canal. Divulgue o canal para os seus amigos, familiares, né? Vamos levar a palavra para todas as pessoas. E junto nós podermos evangelizar, né?
Porque o objetivo é que você tenha a capacidade de falar a respeito da sua fé e estudar junto com essas pessoas, para que nós possamos cumprir a determinação de Jesus. Ele nos deu uma missão, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E o objetivo do canal é exatamente esse, te preparar para que você esteja pregando, fazendo um estudo com a pessoa que você tem conhecimento, seus amigos, seus parentes, familiares, amém? Então, não esqueça de ajudar o canal a crescer e alcançar um número maior de pessoas, para que elas também possam ter a oportunidade de ver o que Deus está fazendo e fará na vida delas. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.